Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a aula de sintomatologia de doenças de plantas. Eu considero uma das aulas mais importantes para o engenheiro agrônomo, para a agrônoma, essa aula sobre sintomas, tá bom? Porque a partir desses sintomas vocês vão fazer os diagnósticos das doenças no campo. Então, essa é a prática número 1. Nós vamos dividir em duas partes: uma de sinais e sintomas necróticos e outra sobre sintomas não necróticos. Bom, o que são sintomas? O que são sinais? Vamos ver as definições. Um sintoma é qualquer manifestação das reações da planta a um agente nocivo. Por exemplo, um fungo, uma bactéria ou um simples corte que você faz em uma planta, que é um agente abiótico. Então, nós temos as reações a um agente biótico, não é? Esse agente, esse fitopatógeno, fungo, bactéria, vírus e nematóide, infectando um hospedeiro suscetível, uma planta suscetível, em condições de ambiente favoráveis a esse patógeno, para que ele desenvolva esse processo doença, vai exteriorizar uma manifestação da planta, uma reação dela, que é um sintoma. Um sintoma. Um exemplo, um amarelecimento na parte adaxial da folha do cafeeiro, um sintoma da ferrugem. Já na parte de baixo da folha, vocês vão ver os sinais, que são as estruturas do patógeno. Por exemplo, os esporos, o micélio, não é? Você vê um cogumelo, por exemplo, né, que é um basídeo, carpo, é um sinal de um fungo, tá bom? Então, você vê o fungo, você sente o cheiro dele. Olha, podridão abacaxi na manga, aquele cheiro de abacaxi fermentando. A, a batata apodrecendo, aquele cheiro desagradável da batata apodrecendo, um repolho apodrecendo. Então, isso tudo são sinais. O barulho dos escleródios dentro do caule do tomate, o barulho, isso são sinais, tá? Vamos aqui na imagem, na parte de cima da folha do café, você vê esses amarelecimentos. Isso daqui são sintomas da ferrugem do café. E os sinais? Sinais na parte de baixo da folha, ele está esporulando também via estômatos. Você vê esses esporos. É o fungo, você está vendo um sinal, ele está falando para você: estou aqui. Então, esse diagnóstico é muito mais fácil quando você vê um sinal do patógeno, um escleródio do patógeno, tá bom? Então, alguns exemplos de sinais. Os sinais são os produtos da doença ou estruturas do patógeno. Por exemplo, a esporulação, como nós vimos lá no caso da ferrugem, os escleródios, estruturas de sobrevivência, goma ou exudação, o odor, aquele cheirinho, não é? O sabor, quando você come uma fruta que tem uma toxina, por exemplo, sente um gosto amargo de algumas delas, não é? O som, escleródios dentro de um caule, tudo isso são sinais. Em termos práticos, os sinais são mais confiáveis do que os sintomas na diagnose das doenças, tá? Então, outro exemplo, olha aí o oídio. O oídio é numa cucurbitácea, dá para ver aí os sinais do fungo reproduzindo. Eu peguei aqui numa solanácea na nossa hortinha, não é? Olha, dá para você ver a esporulação branquinha do oídio, olha aí, ó, para vocês verem, tá? Tá aí, ó. Olha o oídio na soja. Novamente, são sinais que te ajudam muito na diagnose. Sinais são estruturas, o odor, o sabor, não é? Quem já não tomou aí um suco de laranja e sentiu um sabor diferente, aquilo de uma toxina ou do metabólito secundário do patógeno, infecção por penicílio, o mofo, geralmente a doença é um mofo azul, tá bom? É um sinal também. Bom, mais sinais. Olha a esporulação do coletótrico em grãos de café. Olha a esporulação de Botrytis cinerea em tomate causando essa podridão. Olha os escleródios da esclerotina esclerociorum. Olha a esporulação da Puccinia sorgue em milho, tá bom?
tudo são sinais. Sinais, isso que a gente está vendo. Sintomas, lembra que sintomas você não vê o patógeno. Você vê uma reação de defesa com amarelecimento, uma mancha, uma podridão. Em cima da podridão, olha aí uma podridão, você pode ver a esporulação, que são os sinais e vão te ajudar no diagnóstico. Então, isso tudo no campo vocês vão usar para fazer a diagnose. Sintomas e sinais são, na verdade, conceitos que vocês vão usar para fazer a diagnose. Diagnose é aquilo que você vai usar para depois fazer o controle. Então, diagnose errada, controle errado. A diagnose tem que estar no receituário agronômico. Você vai ver que a primeira linha lá é diagnose, né? Claro, sua identificação primeiro do proprietário, depois diagnose, com o nome científico. E depois entra no controle. Então, diagnose correta, controle correto. E esses conceitos vocês vão usar para auxiliar você na diagnose. Mais sinais, cistos de nematóide do cisto. Um nematóide que você vê na lupa, olha aí, com o estilete dele. Ovos de nematóide, né? Olha o cisto cheio de ovos dentro. Então, isso tudo são sinais. Nematóide do cisto da soja Heterodera glycinis. Então, isso tudo vai ajudar você no diagnóstico lá no campo, tá? Mais sinais, a exudação, olha aí esse pus, você corta a batata, tem uma murcha, então você já viu um sinal, isso tudo te ajuda lá no quadro sintomatológico, né? E vai exudar isso daqui, vai exudar, tem essa exudação, o pus bacteriano, aí vai te levar ao diagnóstico de que isso pode ser uma bactéria como a Haustonia solanaceae. A exudação ai professor, eu tenho dúvida se a exudação é do floema e do xilema. Pega uma planta sadia, coloca ao lado e vê se a planta doente vai estar exudando mais, tá bom? A exudação em gota, isso aqui a gente faz no microscópio, você coleta a planta e vê se está exudando bactéria. Então, isso aqui chama corrida bacteriana, também é um sinal, você está vendo o patógeno. Da mesma forma, o odor dessa Pectobacterium em tomate, é claro, teve um ferimento, geralmente um besouro vai lá e faz o ferimento, ou a fricção de um fruto no outro, não é? Abre portas de entrada, a Pectobacterium penetra e faz essa bolsa aqui, ó, essa podridão mole. Isso exuda, tem um cheiro desagradável, então também é um sinal, tá bom? Bom, então, a partir do quadro de sintomas e sinais que você tem, você vai fazer o quadro sintomatológico. Você vai constituir um quadro sintomatológico. Por exemplo, eu tenho lá murcha, exudação, amarelecimento. O que pode ser isso? Você vai ter tudo isso, o seu conhecimento, e vai emitir uma diagnose. É a doença X ou Y, e a partir dessa doença nós vamos tomar as medidas de controle para achatar ou reduzir, para passar de uma epidemia para uma endemia. Lembra da aula teórica? Isso. Então você achata a curva de progresso da epidemia ou reduz o seu progresso, a curva cai, aquele número de plantas doentes vai cair drasticamente ou vai estabilizar, não é? Chama de achatamento da curva, e aí você vai ter o seu controle. Mas para fazer o controle, você tem que fazer a diagnose correta. Então, a diagnose correta para nós, e isso no campo gera muita dúvida, entende? Não é difícil diagnosticar uma ferrugem, que é um sinal muito claro, um oídio, como a gente mostrou para vocês, ó, é um sinal muito claro, essa pulverulência branca em cima da folha, não é? Mas, quando você tem sintomas de murcha, com amarelecimento, pode levar você a ter uma dúvida no campo, tá? Não é fácil. Então, sintomas. Para ficar, já vimos o que são sinais. Você vê o fungo, sente o cheiro dele, ouve o barulho, sente o sabor de um metabólito secundário. São sinais. Agora nós vamos ver o que são sintomas. Então, para ficar muito didático, nós vamos dividir, tá?
Isso daqui é uma divisão que o professor Edson fez para ficar didático para vocês em necróticos e não necróticos. Se a gente abrir um livro de fitopatologia, a gente concorda com a classificação, é claro, teórica, né? O que são sintomas alonecróticos, presionecróticos, mas aqui, para ficar didático para vocês, para aproximar a teoria da prática, nós vamos dividir em necrótico e não necrótico, tá bom? Então, necrótico, é claro, olha o nome, não precisa decorar, né? Causa uma necrose, tem uma morte. Não necrótico, não tem morte. Então, necróticos, encharcamento, murcha, seca, entre outros. Nós vamos ver nesta primeira aula esses sintomas necróticos, tá bom? E na parte 2 da aula nós vamos ver os não necróticos, que são divididos em deformações e descolorações. Então vamos lá para os sintomas necróticos. Olha a definição: leva a degeneração e morte de células, tecidos e órgãos. Olha aí a definição. Claro, teve uma morte, não é verdade? Então vamos lá. O primeiro, que nós vamos ver agora um por um: encharcamento ou anasarca. Da onde vem isso? Houve uma ruptura das células, tá bom? Então, o patógeno necrótico, necrotrófico, ele quebra as células e exuda o protoplasma, ou ele quebra os vasos do xilema e do floema e tem uma exudação, tá bom? Então, você põe a mão, tem uma mela, tá meloso, tá bom? Devido a essa exudação. Então, com a ruptura da membrana celular, ocorre a expulsão de água para os espaços intercelulares. Olha, típico, isso aqui é uma folha de tomate, o sintoma de uma doença que é a mela ou requeima da batata e do tomate, causada por Phytophthora infestans. Então, melou, olha aí. Primeiras horas do dia, umidade relativa mais alta, a Phytophthora causa mela no tomate. Tem outros exemplos aqui de doenças que a gente pode ver que também, geralmente doenças bacterianas, também causam essa mela, tá bom? Olha lá, depois da mela vem o crestamento ou requeima. A mesma folha do tomate, só que quando a umidade relativa do ar vai caindo, vai perdendo essa umidade que foi exudada para fora da célula, essa água, e ocorre a requeima ou crestamento. O nome da doença, mela ou requeima. Os dois sintomas são de uma única doença. Professor, uma doença pode ter mais de um sintoma? Pode, constitui o quadro sintomatológico. Olha o nome da doença, mela ou requeima. Tem mela primeiro e naquele mesmo lugar da mela depois ocorre o crestamento. Quando você aperta a folha, depois na requeima faz crack, quebra, crestou, tá bom? Olha aí de novo o crestamento ou requeima. Um exemplo causado por Phytophthora infestans. Bom, sintomas, já vimos os sintomas necróticos. Mela e requeima. E agora vamos ver a murcha. O nome já diz tudo, a planta murchou, tá bom? Murchou. Olha o exemplo aqui da murchadeira causada por Ralstonia solanaceae, uma bactéria no tomate. Você desconfia que é uma doença porque uma planta murchou e as ao lado não murcharam. Não murcharam. Não é verdade? Se fosse uma queima por excesso de adubação, por exemplo, com potássio, que tem um alto índice salino, toda essa linha estaria murchando, tá? A não ser que alguém chegou com um monte de potássio e colocou só nessa planta, não é? De cloreto de potássio. Mas não foi esse o caso. Aqui murchou. A gente desconfia, as plantas ao lado estão sadias. Então murchou lá no campo, uma murchadeira causada por Ralstonia solanaceae. O que a gente faz? Vai ver se também tem um sinal para constituir esse quadro sintomatológico. Aí nós vamos lá e fazemos teste de exudação no copo com água, para ver se exuda o pus bacteriano, tá bom? Olha, a outra murcha de Fusarium em algodoeiro. Murchou a plântula. Fusarium oxysporum, forma specialis vasinfectum, típica do algodoeiro. Tá? Do algodoeiro, tá? Vasinfectum infecta o algodoeiro. Essa forma especiais. Professor, mas parece com tombamento. Se fosse tombamento, tinha uma podridão na região do hipocótilo. Essa aqui não tem. Só murchou. Tá? Tira a dúvida, manda para o laboratório, faz a patologia de sementes. A murcha do Fusarium solane em maracujá, uma das principais doenças do maracujá. O Brasil é um grande produtor de suco de maracujá, não é?
Tem fábricas aí, a gente planta em larga escala. Então, murcha, o próprio sintoma já diz, a planta murchou, murcha por fitopatógena irreversível. Não adianta ficar jogando água. Geralmente ocorre em reboleiras. São patógenos tipicamente monocíclicos, dependem do inóculo inicial que veio na muda, na semente ou está no solo. Acabou aquela carga de inóculo, a doença não avança mais, não progride mais, tá bom? Então depende da quantidade de inóculo que você trouxe. Na semente, você trouxe na muda ou estava no seu solo. Depois que murchou, pode esperar, vai secar. É o próximo passo. Então, você viu, nós já vimos, amela, requeima, murcha e seca. Seca, murchou. Aí, ó, murcha de fusaio em tomate, tá bom? Irrigação aqui é por suco, todo suco. O que, que o produtor faz quando encontra essa murcha de fusaio em oxígeno em tomate? Isola toda essa linha, não irriga mais. Para, chega, não produz mais, tá bom? Mesmo se for a murcha só na parte de baixo, ele já desconfia e para que não haja disseminação para as outras linhas. Olha a seca da vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa, uma das principais doenças do cacau. Risoctoniose em grama, típica de gramado de campo de golfe, campo de futebol. Tá aí o exemplo. Secou, tá? Morte generalizada de órgãos da planta, geralmente lenta e geralmente após a murcha. Bom, o outro sintoma necrótico, o tombamento, aí sim. Pode murchar antes, professor? Pode murchar. Mas tem uma podridão na região do hipocótilo, que é a transição do sistema radicular para a parte aérea, geralmente em contato com o solo onde o fungo infectou, no caso aqui, Rhizoctona solani em Calpi. Então, olha o quadro sintomatológico. Tombou, murchou e tem uma podridão na região do hipocótilo. Nós estamos falando de sintomas necróticos. Professor, e pode ter um sintoma não necrótico ainda, que é um amaelecimento antes de murchar? Pode, porque quando ele quebra os vasos do xilema, não sobe nutriente, pode ter amaelecimento, murcha, podridão da região do hipocótilo e o tombamento. Com esse quadro sintomatológico, você dá o diagnóstico. Tivemos o dumping off ou a doença tombamento. Olha, morte dos tecidos na região do hipocótilo, geralmente associada a patógeno de solo, como a Rhizoctonia solani, e geralmente associada a temperatura baixa e excesso de água. Bom, podridões. Podridão é a morte de áreas extensas de um órgão da planta. Pode ser de um fruto, pode ser de um caule, pode ser de um ramo plagiotrópico da planta, pode ser uma folha inteira. Então, olha lá, podridão radicular da leguminosa causada por Fusarium solani, forma specialis fazeli. Então, nós temos aí a podridão de todo o sistema radicular, que é um órgão da planta. Então, ele ficou todo apodrecido, a planta murcha e seca. Quando uma planta murcha, cuidado, você vai ter que avaliar o sistema radicular. Diagnose não é resposta de programa de rede social como WhatsApp e Facebook. Você não tem que responder imediatamente para o produtor. Aliás, evite responder por foto. O seu paciente é totalmente diferente do paciente da área médica. O seu paciente não fala. O seu paciente é uma planta. Ele não expressa para você o que ele está sentindo. Então, quando alguém mandar fotos para você, quando alguém levar uma planta, só o sistema, a parte aérea para você, você vai ter que falar, posso entrevistar o meu paciente lá no campo? O senhor vai comigo? Vamos lá entrevistar. Você não vai ao consultório? O seu consultório é o campo. Você tem que ir lá para você perguntar para ele o que ele fez de adubação, para você perguntar para ele a irrigação, os tratos culturais, tirar o sistema radicular e ver o que está acontecendo. Então você vai fazer toda uma consulta para dar um diagnóstico e vai pedir para fazer exames ainda. Então não seja imediatista. Cuidado com o imediatismo. Certo? Bom, olha aí o mofo azul da laranja antes. É claro que tem um sinal, vocês estão vendo o sinal aqui, chama mofo azul, podridão azul,
porque tem esse micélio azul, é um penicillium, aqui é o penicillium itálico, mas podem ter outros penicílios associados, produz toxinas. Olha, do remédio para o veneno ou a toxina é a dose. Pode ter uma penicilina aqui associada, aliás, produzida pelo penicílio. Dependendo da dose, ela vai ser um remédio, nós tomamos como antibiótico. E dependendo da dose, aliás, nós trabalhamos nesse limiar, o agrônomo, a agrônoma trabalha com esse limiar, você vai ter um veneno para o fungo e um remédio para a planta, na maioria dos casos. Nós somos treinados e vocês estudam sempre para trabalhar nessa dose que vai ser veneno para um agente e vai ser remédio para outro e não vai causar toxidez para humanos ou animais. Então nós sempre trabalhamos com esse limiar, tá bom? E aqui pode ter, dependendo da dose que você ingere, eu não tenho medo de fazer um suco com uma laranja dessa. Eu tenho medo de pegar uma laranja que está no início e enviar para o suco. Aí essa dose pode ser um veneno, pode causar uma diarreia, principalmente em uma criança, não é? Temos os casos dos amendoins com aflatoxinas, não é? Bom, e aí uma podridão mole, podridão, lembra que é uma área extensa, mancha é uma área pequena, podridão numa grande área de um órgão da planta. Olha aí a podridão mole, de novo a pectobactéria. Tem o sinal, que é o cheiro, tem o sinal, que é a exudação, e tem o sintoma, que é a podridão mole. Quem já não foi ao supermercado, foi pegar um tomate ou uma batata e enfiou a mão dentro da batata, não é? Então, sintoma, podridão mole. Sinal, aquele cheirinho que fica nos seus dedos. Bom, outro sintoma necrótico, a mumificação. Você tem uma múmia no campo. É óbvio que antes ocorreu uma podridão pode ter certeza uma podridão mole, mas como é uma stone fruit, uma fruta de caroço seco e duro, tá? Stone fruit, fruta de pedra, fruta de caroço duro, pêssego, nectarina, tá bom? Tudo são stone fruits. Então, você tem um caroço duro que é a semente. Grudou tudo que sobrou, não é? Essa massa seca grudou nessa semente e deu origem à mumificação. Você tem uma múmia, que aliás é uma fonte de inóculo. Na prática, a gente enterra isso para não ser fonte de inóculo, causada por monilínea frutícola em pêssego. Sintoma típico de fruto, seca rapidamente. Goiaba dá muito isso aqui. Goiaba que foi infectada, por exemplo, por ferrugem ou antracnose lá no campo. E aí, os sintomas que mais ocorrem lá no campo, que vocês vão ver com frequência, as manchas. Lembra, podridão seria na folha toda, no fruto todo, mancha, uma área pequena. Morte de tecidos de forma localizada e superficial. A forma das manchas varia com a planta infectada e costuma dar nome à doença. Olha, mancha aureolada do cafeeiro, causada por uma bactéria, Pseudomonas syringae patovar garça, foi descoberta na cidade de Garça, em São Paulo. Então você tem lá uma mancha necrótica de centro marrom, marrom aqui, ó, com um grande halo amarelado, mancha aureolada. Tá bom? Olha, mancha de foma são manchas de cor marrom a negra, marrom escura, e vão ter também um halo amarelo lá no campo, e a folha pode fazer essa curvatura. Isso caracteriza a mancha de foma do cafeeiro. Uma parece com a outra, não é, professor? Parece, mas olha o tamanho dessa mancha. E outra, eu levo isso aqui lá para o laboratório e exuda. E ainda tem podridão de ramos, muito acento, inclusive do ortotrópico. Olha a varíola do mamão. Quem já não viu isso? As perispora em carica, em mamoeiro. Olha, pulverizado no campo constantemente para que você não compre um mamão assim, ó. Tá bom? Pulverizado, com agente biocontrole, com fungicida, com extratos vegetais. Hoje nós temos muitas alternativas de manejo. E além disso, um fruto não pode ficar velho no campo com inóculo. Eu tenho que retirar isso e enterrar para fazer matéria orgânica, ainda tem esse benefício, quando você tem uma infecção grave no campo. Tá? É claro que ninguém quer ficar enterrando o fruto, porque isso é a parte comercial, mas ele deve ser feito para evitar ser uma fonte de inóculo, não é? Olha outra mancha, manchas alongadas no sentido da nervura,
com extensão de até 20 e 30 centímetros, de cor marrom com halo mais claro do que o centro. Isso caracteriza a mancha. Isso vai estar descrito no livro. Olha a septoriose em alface. Por exemplo, no feijão, mancha angular delimitada por nervuras secundárias. Olha o nome da mancha. Em ângulo. Então, o formato, a cor, a característica da lesão, isso tudo dá nome à doença. Tá bom? Que vocês vão ter que conhecer. É claro, faz parte do seu conhecimento de engenheira agrônoma. Pústula. Pústula é um sintoma necrótico de um patógeno biotrófico. Lembra que eu falei lá na aula teórica? Você só vê o sinal da ferrugem porque ela rompeu a cutícula. Esse rompimento da cutícula é um sintoma necrótico. Olha, rompe, necrosa o parênquima palissádico, abre a cutícula epiderme e com isso exterioriza os esporos produzidos por este patógeno, que é o associado ao causador das ferrugens. Então, pústula é um sintoma necrótico de uma ferrugem que é um patógeno biotrófico. Entenderam? Guardaram? Importância para nós, professor, da ciência para a prática, é o último suspiro, é a última fase do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, quando a ferrugem causa necrose. Antes dela causar essa necrose, antes dela causar essa lesão necrótica, que é a pústula, rompimento da cutícula, onde você vê os sinais, olha lá, olha, sinais, é claro que ela pode reproduzir por estômago, mas muitas delas reproduzem rompendo a cutícula, tá? Caso típico de todas essas ferrugens que vocês estão vendo aí. Então, reproduz por estômago, mas também rompe a cutícula. Rompe a cutícula para exteriorizar esses esporos, tá bom? E isso é um sintoma necrótico, porque houve um rompimento. São pequenas manchas com rompimento da epiderme, expondo assim os esporos do fungo. Antes de fazer isso, ele já colonizou, já emitiu austórios e você raramente viu os sintomas, porque ocorre uma especialização do fungo para evitar que você o veja, porque senão você controla. Por isso que o nível de controle dessas ferrugens são muito baixos, menor do que 5% das folhas com sintomas dentro daquele universo que você amostrou. Porque o que você vê é a última fase do patógeno, que é a reprodução. Você não viu quando ele estava colonizando, diferente de um necrotrófico. Então, na verdade, ele está enganando você e guardando para que você o veja somente quando ele está reproduzindo, que é a última fase do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Ele já fez o dano. Cancro, outro sintoma necrótico. Cancro vem de dentro para fora. De dentro para fora. Então, quando você, por exemplo, enfiar uma agulha que ela vai lá no fundo, quando você corta esse fruto aqui da laranja, cancro é um sintoma típico de uma doença causada por Xanthomonas citri, subespécie citri, que é o cancro cítrico. Cancro cítrico, uma importante doença dos citros, tá bom? Olha aí os sintomas nos ramos, olha aqui sintomas nos frutos, olha aí que sintoma. Nas folhas, se você cortar, você vai ver lá dentro, totalmente diferente da verrugose. Esse é um sintoma interno. A verrugose é externo, típica daquele limão cravo. Nós vamos ver esse sintoma. Vou mostrar para vocês da verrugose, tá? E você passa o dedo e sai a verruga. Aqui não sai. Não sai, o sintoma está lá dentro. Você corta, você vai ver o cancro lá dentro. Então prejudica muito o desenvolvimento do fruto da laranja e também não dá para ser aproveitado comercialmente. Enquanto a verrugose, você consegue aproveitar o limão.
Outro sintoma necrótico, a gomose. Gomose, exsudação dessa goma aqui do fusário subglúteas em abacaxi, uma das principais doenças do abacaxi. De novo, a gomose em melão, causada por didimela, uma das principais doenças do meloeiro, onde se produz o melão, por exemplo, lá no Vale do São Francisco, no litoral do Nordeste. Morte ou seca de ponteiros. Típico aí da morte descendente da mangueira causada por lasiodiplodia, essa seca, a morte de ponteiros, a morte de ponteiros causada por foma, morte de ponteiros causada pela bactéria. Lembra que ela causa um sintoma na folha, a mancha aureolada? Mas também causa a morte de ramo ortotrópico e ramo plagiotrópico. Olha aqui a mancha aureolada nas folhas. Então, esse quadro sintomatológico me leva a ter o diagnóstico da doença. Mancha aureolada nas folhas. Morte de ramo plagiotrópico e de ramo ortotrópico é o principal do cafeeiro. Ela retém, causa seca também. Olha que quadro sintomatológico. Mancha aureolada nas folhas, morte de ramos plagiotrópicos, morte do ramo principal, que é o ortotrópico, com seca de folhas, murcha e seca de folhas e retenção das folhas nos ramos, que a foma não retém. Então, e seca e fica lá, parecendo um guarda-chuva fechado. Me leva ao diagnóstico mancha aureolada ou bacteriose do cafeeiro. O outro sintoma necrótico, as perfurações típico da cercóspora betícula em beterraba. Eu trouxe aqui, lá da nossa hortinha aqui de casa. Olha a nossa beterraba, já cheio de perfurações causada por cercóspora betícula. Então aqui dá para eu ver os sintomas, que são pequenas manchas, olha. Olha as pequenas manchas da cercóspora aí, olha. Centro branco, tem um halo arroxeado, que é o depósito do composto fenólico antocianina, que é uma reação de defesa, e já tem um halo amarelado também. Bom, como a planta teve essa reação de defesa, o fungo vai cair com a mancha e vai causar essa perfuração. É um sintoma necrótico. Queda do tecido necrosado, dá para ver o exemplo aí bem mais acentuado, né? Que dessa aqui estão nas folhas velhas ou baixeiras aqui da nossa beterraba, na nossa horta, não é? E então dá típico ao sintoma de perfuração. Foma em café também causa isso, as manchas de foma, típicas de perfurações que você não pode confundir com uma praga, tá bom? Com o ataque de uma praga. Bom, vamos falar um pouquinho da diagnose. A diagnose é uma arte, através dela você vai, por meio dela, você detecta quem é o agente etiológico ou causal da doença, e com isso recomenda uma medida de controle. Exige conhecimento, sem conhecimento você não faz a diagnose. Lembra que o que está na palma da sua mão é informação, tudo isso é informação. Conhecimento é o que você tem adquirido por meio desses livros, do seu celular, da tela do seu computador, mas vai exigir que você constitua conhecimento, que você tenha multidisciplinaridade, porque pode ser também uma deficiência nutricional, pode ser sintoma de uma seca, pode ser um raio que caiu na sua lavoura e causou uma seca naquelas árvores. Você vai ter que ter paciência, humildade, bom senso e capacidade de questionar o interlocutor sem ofendê-lo. Geralmente é o produtor, pode ser o administrador daquela propriedade rural. Então lembra, o seu paciente não fala. Seu paciente é uma planta. Vai ser interpretado por alguém que ajudou a plantá-la. Você vai ter que perguntar se ele fez a calagem correta, a fertilidade do solo, se tem uma camada de impedimento no seu solo, não é verdade? Se você se forneceu água suficiente para aquela planta, qual herbicida ele usou, qual a dose, se ele já teve aquele problema, se ele usou fungicida, quais os fungicidas, se tem um agente de controle biológico, isso tudo você vai ter que... Quantidade de adubo que ele usou, como é que ele fez a adubação, na mão, com o maquinário, isso tudo vai ter que ser questionado para que você chegue a um diagnóstico. Como é que você vai responder para ele numa simples resposta? Calma, cuidado, quando você tem um sinal,
é mais fácil o diagnóstico. Mas quando você não tem, um sintoma no campo como amaelecimento pode ter N diagnósticos. Não é fácil chegar a esse diagnóstico. Tem diagnóstico que ainda demora anos para a gente conseguir chegar. Então, cuidado com isso no campo. Vá com calma, tenha paciência, use o seu conhecimento, a sua experiência e a de outros agrônomos e agrônomas que estão no campo. Pergunte, não vá me dando resposta, por exemplo, é típico na nossa área, ele te chama lá no meio de uma confraternização, te mostra uma foto, te mostra uma folha e pergunta para você o que é. Cuidado, vá ao seu consultório, que muitas vezes é o campo para fazer o diagnóstico, com muita calma, para que você não coloque o seu nome em questionamento ou o nome da empresa que você trabalha. Então, muita calma nessa hora. Pessoal, vou ficando por aqui. Essa é a parte 1 da nossa aula de sintomatologia, que eu considero uma das mais importantes aulas do curso de agronomia. E depois nós vamos ter a parte 2, que vamos falar sobre os sintomas não necróticos. Então, aqui nós estamos falando de conceitos para que você possa realizar um diagnóstico correto. Muito obrigado.